Semana passada, não, 2 semanas atrás, nós tomamos o tempo para entender umas coisas básicas do Novo Testamento. Porque tem... Do Velho Testamento, desculpa. A Júlia está aqui me ajudando. Você escutou na oração, eu sou o Samuel dela, né? Eu não sou o Samuel dele, porque tem o filhinho dele, né? Não era o Samuel que ia pregar, né? E porque muitas vezes nós lemos e aprendemos a história do Velho Testamento e tem muita coisa que não faz sentido, certo? Por quê? Nós falamos um pouquinho, eu vou dar um pequeno resumo do que fizemos, do que aprendemos 2 semanas atrás, para continuar a segunda parte, tá bom? Então, nós aprendemos algumas coisas básicas, e eu fiz esse cartaz aqui com a ajuda do AI. Se você consegue ver direitinho aqui, primeira coisa que... Desculpa, o red dots é aqui, né? Ok. Nós vemos aqui, eu sei que está muito pequenininho para ler, mas nós vemos aqui os deuses das nações daquela época do Velho Testamento e o Deus verdadeiro, né? Muitas das histórias que você lê sobre o povo de Israel lutando, o povo de Israel brigando, né? A gente fala, gente, como é violento, né? Por que Deus mandou fazer isso? É porque nós não entendemos a sociedade e a cultura da época, porque nós temos a cultura ocidental, western, né? Totalmente atualizado em 2026. Então, algumas vezes, como nós vamos abrir a Bíblia para entender a cultura eastern, como que é ocidental e o quê? Oriental? Oriental, antiga, é muito complicado. Porque muitas coisas que nós fazemos ou vivemos, a maneira que vivemos hoje, não tem quase nada a ver quase com o que eles viviam. Então, a gente fica um pouquinho perdido. Especialmente numa situação... Vamos falar bem sério, vários exemplos que existem de violência, de guerra e de matança no Velho Testamento. E muitos dizem assim, né? O Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Já escutou isso daí falando? É muito violento, né? E tem muita igreja cristã também que infelizmente prega isso. Tá bom? Então nós vamos ver aqui que o Deus é o mesmo, tá bom? Então eu vou dar uma passadinha bem rápida que a gente estudou. Aí para você que não esteve semana retrasada aqui, você entender um pouquinho e a gente vai continuar, tá bom? Vamos lá então. Nós estudamos um pouquinho sobre a cosmovisão. Nossa cosmovisão ela é ocidental, grega, romana, tá bom? A cosmovisão que nós vivemos hoje o paradigma e a concepção do mundo que nós temos, as coisas que nós lemos, o entretenimento, a maneira que trabalhamos, a maneira que recebemos salário, a maneira que compramos, a maneira do shopping que você vai comprar, a maneira que você dirige, tudo isso ela é baseada na nossa cultura que é influenciada pela visão grega romana. Tá bom? Mesmo que nós vivemos e crescemos na América do Sul, no Brasil. Mas nós vamos entender como nós somos influenciados pela cultura grego-romana. Tá bom? Então, e eu só falei o seguinte, se algumas vezes é difícil nós mudarmos ou termos uma flexibilidade na nossa cosmovisão. Porque o nosso cérebro está acostumado a ver o mundo dessa maneira. A maneira que nós estamos vivendo. Eu tenho 42 anos, é isso, né? Então, meu cérebro está... Eu tomei depois 40 perdi. O meu cérebro está acostumado a ver o mundo dessa maneira, Deus dessa maneira, igreja dessa maneira. E muitas vezes Deus quer falar assim, olha, talvez essa maneira que você está vendo é errada. Então seja flexível, que eu estou mostrando para você uma coisa nova, uma maneira nova de entender. Bom? Então então peço para você ter um pouquinho de flexibilidade na sua cosmovisão. Desculpa, Nick, a palavra foi difícil aí. Flexibilidade, até eu não consegui falar. Para você ter flexibilidade para entender um pouquinho o Velho Testamento, tá bom? Vamos lá, então. E tudo que nós estamos estudando aqui é para ajudar você a entender a missão, o caráter, as ações, tudo que Deus fez. Porque Ele está revelando a sua pessoa, mais importante, a sua graça, né? E a sua restauração, a sua missão de restaurar o mundo, que nós vamos ver na sua restauração total quando Jesus voltar, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós tivemos uma pequena visão da nossa cosmovisão ocidental de hoje, que nós somos... Tudo que nós vivemos hoje, ela é separada entre o natural e o sobrenatural. Nós não vivemos no mundo sobrenatural. Tá bom? Eu dei o exemplo, que eu falei o exemplo para vocês, que é muito comum, né? Nós tínhamos muitos missionários, principalmente aqui da América do Norte, que foram um país da África, e quando vinha uma pessoa possuída, ou via uma aparição, que é muito comum ter lá, a pessoa fala, não, isso não existe. Por quê? Uma pessoa que não, na nossa cultura grega, nós não aceitamos o sobrenatural por completo. Nós separamos, existe o natural e o sobrenatural, tá bom? Então, o foco na nossa cultura hoje é indivíduo, tá? Nós enfatizamos hoje, por isso que temos muitas escolas, faculdades, tudo na razão, na lógica e na explicação. Tudo tem que ter sentido.
É por isso que muitas vezes a gente fala assim, eu não estou entendendo a Bíblia. Não faz sentido para mim. Deus mandou lá matar um monte de gente, que aconteceu algumas vezes. Não faz sentido, porque a nossa cultura grega, isso é um direito, é contra os direitos humanos, certo? Então não faz sentido. Então vamos ter um pouco de flexibilidade para entender o que estava acontecendo na época, tá bom? Vamos continuar. E nós temos uma tendência muito grande do secularismo hoje, tá bom? Porque é normal. Infelizmente, muitas vezes, quando há um foco muito grande na educação, sem a presença de Deus, a pessoa vai perdendo a fé. Ela fica mais inteligente, mas ela vai perdendo a aprendizagem de Deus, tá bom? Rapidinho, só para a gente entender que nós vivemos. Agora vamos ver o que era cosmovisão no Antigo Testamento. Não havia separação do natural e o sobrenatural. Tudo que acontecia ao redor deles era o sobrenatural envolvido. Tá? Se você for hoje em certos lugares da África, ainda existe isso. É muito comum a aparição de anjos e também de anjos caídos na África, porque eles vivem no mundo sobrenatural diariamente. E até algumas partes do Brasil também. Como eu falei para vocês, na igreja que eu participava, infelizmente, tinha muita gente que participava em coisas de religiões africanas, e quando essa pessoa queria largar aquilo ali e tornar adventista, o inimigo via na igreja e possuía aquela pessoa. Era muito comum. Então, para mim, o sobrenatural ficou mais normal que talvez uma pessoa que esteja na igreja que nunca viu. Tá bom? Mas na nossa cultura brasileira, só tem um exemplo para vocês. Quando eu era pequeno, eu era um pouquinho pobre, tá bom? E você pode ver, eu sempre fui um pouquinho gordinho, tá bom? E lá na minha rua em São Paulo, lá nas encruzilhadas em São Paulo, você encontrava macumba. Alguém sabe o que é isso? Sacrifício da macumba, que era uma galinha preta numa bacia marrom, com farofa ou com dinheiro. Só que eu gostava de doce. E os meus amigos jogavam na rua, tem uma macumba, tem dinheiro. Eu ia lá e pegava o dinheiro para comprar doce. Só que os meus amigos, como eram de famílias espirituais, falavam, não, se você tocar, o Espírito vai visitar na sua casa. E minha mãe falava, pode pegar, não tem problema. E eu pegava. Mas para eles, o sobrenatural era muito forte. Você entendeu? Então, mostra como pessoas vivendo no mesmo estado de São Paulo tinham duas visões diferentes do mundo sobrenatural. Tá bom? Só um exemplozinho, tá bom? Vamos continuar então. E todos os eventos na Bíblia eram centralizados em Deus, que era o Deus de Israel, ou nos deuses das nações pagãs. Nós vimos que também os deuses das nações pagãs faziam milagres no Velho Testamento. Nós citamos aqui o exemplo de Moisés. Né? Quando Moisés estava no Egito, ele jogou o varão e virou cobra. O que os magos lá fizeram? Os mágicos fizeram a mesma coisa. Os deuses do Velho Testamento, eles também mostravam para os povos deles que eles eram deuses. Então, eles iam para uma batalha, o que eles faziam? Faziam um sacrifício para o Deus deles. Se eles ganhavam as batalhas, falavam, nosso Deus é vivo. Confirmação. Né? Então, e nesse mundo do Velho Testamento, toda nação tinha o seu Deus. Toda nação tinha o seu sacrifício. Né? O sacrifício maior que uma pessoa podia fazer para um Deus era sacrificar o filho. Né? E lembra que nós aprendemos o que foi que Deus pediu para Abraão fazer? Por que Abraão foi lá e fez? Quase fez. Porque era normal. Era normal no povo naquela época você escutar as nações sacrificando os filhos para os deuses. Então Abraão falou, nossa, então meu Deus realmente está pedindo. Ele é fiel, ele era um homem fiel a Deus, ele pegou e foi fazer. Porque na sociedade dele era comum isso acontecer. Ele só achou um pouco estranho porque o Deus dele nunca pediu isso. E nós vimos que depois, na história de Abraão, infelizmente, ele foi lá e dormiu com a serva. Por quê? Porque ele seguiu a cultura daquela época dele. Então é importante nós entendermos algumas ações dos nossos patriarcas da Bíblia, porque muitas dessas coisas eram normal da cultura que eles viviam. Então a gente fica olhando assim, por exemplo, vamos acontecer se tem um casal que não quero fazer assim, mas vamos supor que existe um casal aqui na igreja que não tem criança. E vai falar assim, vai lá e dorme com a empregada que limpa a casa. Na nossa cultura hoje não existe isso, certo? E a gente agora lê essa história na Bíblia e fala assim, cara safado, sem vergonha, desculpa falar a palavra, né? Nossa cultura. Mas ele fez o que era normal na cultura dele, tá bom? Só para você entender um pouquinho o conceito da época. Oi, você fala uma coisa? Só lembrando que você comentou, né? Mas isso não era Deus que determinou. Sim, outra coisa importante. Obrigado, Nery. Só por causa que está escrito na Bíblia, não quer dizer que era uma coisa que Deus aprovava.
Isso é importante entender. Tem muita coisa na Bíblia, irmãos, que algumas vezes as pessoas usam e falam assim, ó, tá aqui na Bíblia, posso fazer também. E eu já escutei esse negócio da poligamia. Já tentaram colocar isso na igreja adventista, viu, irmãos? Tem gente que colocou aí que, Davi tinha várias esposas, por que eu não posso ter? Você viu o problema que teve a história de Davi lá, que até o próprio filho queria matar ele? Tá bom? Já teve esses movimentos pequenos que existem por aí. Desde que eu mudei aqui, quando eu voltei da Michigan, eu escutei umas 4 pessoas falando sobre isso. Não, por que não pode? Eu falei, cara, lê a história toda, meu filho. Você quer ter o seu filho correndo atrás de você para matar você? Né? Então, mas quer dizer, só por causa que está escrito na Bíblia, não quer dizer que Deus deu permissão para Abraão fazer o que ele fez, para Davi fazer o que ele fez e outros exemplos. Tá bom? Só um quick refresh. Vamos continuar então. Na época, o foco era comunidade, não era o individualismo, e tudo era visto como ação direta ou indireta de Deus. Tá bom? Só para a gente continuar, então. Sorry, eu estou um pouquinho rápido, mas a gente está entendendo, né, galera? Para a gente conseguir aprender junto, tá bom? É o tradutor. Sorry, Nick. Tá. Agora vamos entender um pouco da sociedade. Guerra era normal todo dia. Você ser atacado, você está na sua casa ou na sua barraca no deserto, e do nada à noite aparecem umas pessoas e tentar matar a sua família toda, isso era muito comum. Como eu falei aqui, quando você viaja e deixa a sua casa fechada, você não tem risco de chegar lá e ter uma pessoa que tomou tudo e falar assim, a casa é minha. A gente não tem esse risco. De vez em quando acontece uma coisa, olha lá. Alguém pode chegar lá e roubar. Mas naquela época era muito normal uma tribo ou uma família tentar invadir e tomar as crianças e as mulheres como escrava. A gente não vive com isso, a gente não fica com medo de alguém vir aqui e pegar seus filhos e suas mulheres. Então, na Bíblia, você vê muito, principalmente no Velho Testamento, muitas histórias disso porque era normal, era comum essa violência, essa guerra, porque ainda o ser humano estava crescendo, né? Nós vimos também muito a queda moral, a idolatria, como eu falei, vários deuses, o ciclo do pecado que nós vimos no Velho Testamento e o sofrimento humano, escravidão, né? Matança, exílio e destruição. O que nós estamos tendo um pouquinho da exposição hoje, na nossa geração, 2026, nós estamos começando a ter um pouquinho de exemplo disso no que está acontecendo lá em Israel com a Palestina. Esse comportamento começou a reaparecer. Porque, infelizmente, nesse momento, e não quero entrar em papo aqui político, não é meu ponto, mas, infelizmente, há um plano de tomar todas as terras antigas de Israel. No sul do Lebanon, na parte da Turquia, nesse momento, o governo atual quer retomar todo o Israel antigo. Entendeu? Então, essa cultura está voltando. Uma coisa que nós achávamos que nunca ia acontecer, principalmente depois de Hitler. Nós nunca achávamos que ia ter uma pessoa que queria dominar terras. Né? Então, essa cultura do Oriente Médio, que para nós brasileiros não é comum, nós somos um povo muito de paz, de alegria, de sociedade, de desenvolvimento, a gente fica olhando, nossa, gente, mas vai fazer isso? Vai matar um monte de gente por causa de uma terra? Né? Então, nós estamos começando a ver na nossa geração, tá bom? Então, eu só coloquei aqui 2 temas principais. Quando você estiver lendo o Velho Testamento, 2 temas principais. Deus, e a gente aprendeu o nome de Deus, Yahweh, né, que é o nome de Deus, contra os deuses pagãos. O que tem lá? Marduk, Baal, outros deuses lá que a gente conhece, tá bom? E a segunda... Oi? Moloch também, tem vários, né? Tem vários. E eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho. E a segunda, que também não é de ranking, mas é outro ponto principal, é a preparação para o mundo. Deus preparando o mundo e a sociedade para a vida de Jesus. E hoje a gente vai focalizar na parte preparação para a vida de Jesus, que vai nos introduzir o Novo Testamento. Tá bom? Lembra que a gente aprendeu o nome Yahweh? E a Nelly fez uma pergunta que eu esqueci de fazer um ponto muito interessante. A Nelly fez uma pergunta assim, por que no português o nome de Deus é Deus? Porque no inglês o nome de God não é God. Não, o nome de God é God. Mas no hebraico o nome de Deus não é God. É Yahweh. Então, por exemplo, a Nelly falou assim, se nós temos um Deus lá, vamos lá, um Deus brasileiro, qual que existe? Um Deus da Macumba, desculpa falar, um nome Deus da Macumba. A gente chama Deus da Macumba. E se falar o Deus cristão, não tem um nome particular, só tem um título de Deus. Né? No hebraico, Deus tinha um nome particular, que é Yahweh. Para não desrespeitar o nome de Deus, para não... Lembra falar, qual que não dirás o nome de Deus em vão. Certo? E eles levavam isso muito sério. Então, para não desrespeitar Deus, o que eles fizeram? Eles fizeram um shortcut do nome de Deus e falaram assim, Yah. Então, quando uma pessoa falava Yah,
era Yahweh, para não falar o nome de Deus em vão. Eles eram muito sérios sobre isso, né? Então, Yah, né? Yahweh. Olha que interessante. O verbo existir, em hebraico, é hayah. Quando você respira, você respira o nome de Deus, sabia? É o mesmo root, é a mesma raiz da palavra, Yahá. O Yahá. Outra coisa, quando o Espírito de Deus pairava sobre a terra, lembra em Gênesis? Era o Ruach. Né? E o verbo existir que eu falei, Yahá. Nós, quando respiramos, nós estamos... Interessante? Já pensou nisso? Você vê como é profunda a linguagem hebraica? Né? No português a gente perde umas coisinhas dessa, né? Quando, né? Obrigado, Senhor. Né? Nós, no português, temos uma palavra que a gente aprendeu também, do Hallelujah. Né? Lembra que a versão Yah da palavra Yahweh é o Yah? Então, se você quer aprender um hebraico aqui, ó, isso aqui é um H com um A. Esse tracinho embaixo aqui é um A. Tá, Har. Tá vendo 2 L's ali? Alguém consegue ver os 2 L's de ponta cabeça para baixo? Aprendeu? Já aprendeu o 2 L em hebraico. Então, é o Ale, os 2 pontinhos aqui, ó, é o E. Tá? Esse aqui é um A, esse aqui é um E. Então, é Ha-le, esse aqui é um U. Então, a palavra Hallelujah é cantar, e vem o short version da palavra do nome de Deus, Yah. Então, Hallelujah. Você entendeu? Quando você fala a palavra Hallelujah, está falando de louvor a Yah, que é Deus. Você entendeu como é profundo a linguagem do hebraico? Então, quando você fala aleluia, a gente falava, eu sempre cresci aleluia, eu não sabia o que está falando. Hoje eu sei que aleluia realmente quer dizer profundamente de louvor a Deus. Sim, desculpa, gente, obrigado que ele falou. A escrita aqui no hebraico, ela é daqui para cá, tá bom? Então eu estava falando aqui, vocês estavam vindo para cá e eu... Tá? Esse Ha aqui, né, ali que eu falei, o A, o E, né? E aqui é o I, o A e o Yah. Aqui é um H, tá bom? O H com ponto... Esse aqui parece igual, mas quando tem pontinho no meio, ele é o H. Aqui já pode tomar um teste, né? Então, quem faz um PhD, só para vocês saberem, quem faz um PhD em Velho Testamento, ele tem que estudar os 7 anos para completar o PhD, e ele tem que ler 50 capítulos da Bíblia assim, e responder todas as perguntas. Gramática, a história está contando. Eu não fiz o PhD, eu fiz o mestrado. Nós só tivemos 12 capítulos. Entendeu? Você faz 6 meses de classes, aí você tem que tomar o capítulo para provar que você aprendeu. Né? Então, a gente vai aprendendo. Para mim, Deus fala hebraico, que eu acho tão bonito, é tão profundo, porque nas letras do hebraico, nas expressões, Deus se manifesta. Tá bom? Então, você fala aleluia, aleluia, que é o nome de Deus. Tá bom? E nós vimos aqui, desculpa aqui pelo gráfico, mas eu passei aqui, vai passando, só para vocês ficarem quem look around, esse está em português, todos os nomes dos deuses, né, que Deus escolheu o povo de Israel, o povo mais fraco, com menos pessoas, com nenhuma terra, e falou assim, eu vou escolher esse povo para eu mostrar a minha graça e a minha glória, e eu vou lutar contra todos esses deuses, dos Moabitas, dos Sírios, da Mesopotâmia, dos deuses do Egito. O Egito tinha tantos deuses ali, tantos deuses ali. E Deus fala assim, eu vou lutar contra todos esses deuses, dessas nações super... E essas nações, irmãos, eles eram muito violentos. Alguém assistiu VeggieTales aqui? Quem que era lá o povo de Nínive? O que eles faziam? Alguém lembra, não? O VeggieTales, as crianças. Batia o peixe no rosto das pessoas, né? Essa é a versão das crianças, né? Mas não, sabe o que eles faziam, irmãos? Quando eles matavam as pessoas, o povo de Nínive, eles pegavam as peles das pessoas, descascavam e botavam nas paredes das cidades, para quem chegar perto já saber com quem você está se mexendo. Então, o povo era muito, muito violento. Era a cultura, tá bom? Muito cruel, né? E Deus fala assim, olha, esses povos com todas essas, né, a Babilônia, com suas grandes construções, Deus falou assim, eu vou escolher o povo mais pequeno, que está escravizado, sem terra nenhuma, sem nenhum palácio, e eu vou mostrar para todos esses deuses aqui, que eu sou o Deus verdadeiro. E nós temos todos aqueles milagres, né? Então é o Deus das nações contra o Deus de Israel, contra o Yahweh, né, o Elohim, Criador, né, que nós escutamos também. E nós vemos aí, que eu tenho aqui também... Oi. Uma coisa que você falou semana passada. Sim. Quando você fala deuses, Sim. todo mundo sabe que não
Sim, vamos explicar, desculpa. Quem eram os deuses? A pergunta eu fiz, quem eram esses deuses que se manifestavam para essas nações pagãs? Eram anjos caídos. Tá? E eles ainda continuam se manifestando hoje. Se você já leu o livro A Viagem Supernatural, pelo Roger Murnau, ele fala sobre isso. Né? Existem manifestações hoje diferentes, né? Que mostrando que esses anjos estão ativos ainda, querendo enganar as pessoas. Tá bom? Então, esse povo, todos eles faziam sacrifício, ganhavam batalhas. Então, como eles estavam crescendo? E antes de o povo de Israel entrar na história, né? Quando o povo de Israel entrou na história, esses povos já estavam todos estabilizados. Enormes, armas assim, enormes, exércitos e castelos e cidades. Então, o povo de Israel, desculpa falar a palavra, um monte de fazendeiro, sem nenhuma arma, depois de ficar escravo 400 anos. Você entende agora que algumas vezes, quando você vê na história da Bíblia, a razão que eles tinham medo? Você vai chegar num lugar assim, você vê todo aquele exército, um monte de castelo, e fala, a gente com esses fazendeiros, vamos pegar eles e vamos lutar contra eles? E Deus falou, tenha fé. Uma das histórias que nós mais conhecemos é os 300 de Gideão, certo? Tenha fé. Lembra lá também com Elias e o seu servo, né? Eles estão cercando a gente. Ele falou, não, Deus, abre o olho dele, que o exército dos anjos, tudo cercando eles. Então Deus estava demonstrando o seu envolvimento, a sua graça e a sua glória para o mundo todo, que o mundo estava dominado por esses deuses. E também preparando esse povinho, porque desse povinho simples, pequeno e fraco, vai vir a maior salvação, a maior presente do mundo, que é Jesus. Tá bom? Eu estou um pouquinho rápido, mas está todo mundo pegando assim o tema da história. Então, vamos continuar então. Tá. Então, e nós vemos aqui, né? Aqui são todos os exemplos e milagres que nós temos, né? Aqui, quem foi que foi o filho dela que falou com o milagre dele, né? O milagre favorito, não foi? Seu filhinho? Eu acho que foi alguém que falou atrás ali, falou, qual era o milagre favorito? Ele falou que ele tinha um, e acho que foi a mãe que respondeu por ele. O meu milagre, para mim, é o Elias, quando ele colocou lá no Monte Carmelo, né? E o fogo. Então, Deus teve uma pergunta que a gente fizemos aqui, por que no Velho Testamento há tanta manifestação sobrenatural que nós não vemos hoje? É muito comum as pessoas falar, por que Deus não se revela tão grandemente como se revelava no Velho Testamento? Porque Deus tinha uma causa diferente. Deus se revelou para nós na pessoa de Jesus, mas naquela época Deus precisava se revelar como o Deus mais poderoso, porque tinha vários deuses falando a mesma história. Tá bom? Continuando então. E nós vemos então que desde a criação, toda essa história do dilúvio, Abraão, Êxodo, a lei, Canaã, Davi, Salomão, tudo isso só tinha um gol: preparar a sociedade, o povo, para a chegada de Jesus. Tá bom? E olha aqui, lembra que a gente aprendeu aqui um pouquinho a palavra Yahweh? Yah, que é o nome de Jesus. E Jesus, né, que é o sobrenome de Deus, Yahweh. Yahweh, lembra que eu falei que esse é o Yahweh? O Yah é uma versão curta. Também tem outra versão I, que também é uma versão de falar a palavra, o nome de Deus reduzido para respeitar, não falar o nome completo, Yahweh. E tem o Yahu. Yahueshua é o nome de Deus, Jesus, que vem salvar. Yahu é Deus, Yeshua é salvar, redimir. Então, quando Jesus recebeu o seu nome, era o Yahweh que vem redimir. Foi desculpa, não consigo falar essa. De propósitos. Foi com intenção. Deus se revelou, né? Yahweh, Yeshua, é Deus se revelando. Oi. Tá. Did you guys get it? Or just okay? Nick, you good there? Okay. Obrigado. He just told me maybe I should say it in English in case, but you guys are following along. Appreciated that. I know. I don't mean to be a classroom today, but we're just learning, okay? Hopefully to help you understand the Bible better and enrich your knowledge. Vamos continuar então. E aí nós temos, né, Yeshua, que é Jesus, né? No grego, né? O Ye se torna o J, né? Yeshua, Jesus, né? E algumas vezes, gente, infelizmente, tem umas coisinhas que se perdem em tradução. Things get lost in translation. E essa intensidade do nome de Jesus, que é tão forte, saber o Yahweh se revelou para vir salvar a gente. É tão importante, né? Então agora vamos continuar lendo o tempo. E nós temos lá então, gente, na história de um judeu, se você é uma pessoa, se você conhecer um judeu e uma vez conversar um pouco com a Bíblia, principalmente um judeu mais ortodoxo, ele tem uma história, ele olha o Velho Testamento de uma maneira diferente da gente. Por quê? Porque ele tem duas coisas que é importante. O exílio no Egito, tá?
e o exílio da Babilônia? Bom, porque são assim os eventos mais que machucaram a história desse povo. Porque eles foram escravizados. Tá bom? E você vai entender um pouquinho, eu já mencionei aqui algumas vezes, né? Nós agora, o que nós fizemos agora, nós passamos um pouquinho a história para entender o que aconteceu nas lutas, nas batalhas do povo saindo do Egito, e depois vivendo no exército. Né? Então, o que você digeriu aqui de conhecimento é para ajudar você a entender toda essa história da nação navegando no deserto, lutando contra outros deuses, lutando essas batalhas que lá está em Crônicas, Reis, os reis de Israel. Era Deus preparando se revelando e preparando para a vinda de Jesus, né, o nascimento de Jesus. Agora, chega na Babilônia, a história começa a mudar um pouquinho. Tá bom? Porque os escravos, né, só para você entender um pouquinho, Jeremias, o profeta Jeremias, ele prega na Babilônia há quase 40 anos, falando, olha gente, se o povo não se arrepender, nós vamos ser levados escravos outra vez. E já tinha aquela ferida emocional. Gente, vamos ser escravos outra vez? Ficamos 400 anos nos nossos antepassados e vai acontecer isso outra vez com a gente? E o povo, infelizmente, não obedeceu. Então, quando Jeremias estava pregando, Daniel era pequeno, era jovem, e já estava escutando. Então, só queria que você ler algumas vezes na Bíblia, sim, Daniel e Jeremias são contemporâneos. Eles vivem, a história dos dois são ao mesmo tempo. Tá bom? Então, Jeremias está pregando que o povo vai ser levado como no exílio da Babilônia, e Daniel, nós sabemos da história que ele foi levado. Tá bom? Só para vocês saberem um pouquinho, isso é muito importante, gente. Algumas vezes a gente aprende a história de Daniel na maneira grego-romana. É uma história muito assim, né? A gente pensa, gente, ele foi levado, coitadinho, né? Daniel, poxa vida. Vou contar uma coisa para vocês. Bom, Nabucodonosor, pela cultura normal, quando ele chegava, talvez vocês já sabem disso, ele não levava filho de pobre. Filho de pobre não era levado. Com todo respeito. A primeira coisa que eles chegavam e pegavam os jovens era ver a cor da pele e os dentes. Assim você sabia se ele era filho de rico ou era filho de pobre. E as mãos. Assim você sabia se era aquele que estava trabalhando na fazenda ou é aquele que ficava na escola o dia todo com a mochilinha bonitinha, comendo comida boa, tomando sombra. Então Nabucodonosor só levou os filhos ricos. Daniel era classe alta. Melhor classe. Tá bom? Muito educado. Boa classe. E por isso que Jeremias, quando o general da Babilônia soltou Jeremias, falou assim, você pode ir com a gente vai te dar um bom prestígio, porque você é um homem de Deus, ou você pode ficar. E Jeremias ficou. Para quê? Para cuidar das mulheres e das crianças pobres que ficaram para trás, porque Nabucodonosor não levou os pobres, só levou o filho rico. Por quê? Porque o filho rico ele precisava fazer, ele precisava treinar. Ele queria educar eles. Então eles já tinham educação, eles já eram acostumados a estudar. Então Daniel tinha uma vida muito boa. E ele foi fiel, claro. Né? Eu estou virando aqui um pouquinho na história de Jó, né? Foi fiel porque tinha uma vida boa. Não, desculpa, não é assim. Mas ele chegou lá, ele já tinha uma estrutura muito boa. Ele comia bem. Daniel tinha acesso aos melhores alimentos que uma pessoa podia ter quando ele viveu em Jerusalém. Então, para ele comer bem, ficar num palácio, era um pouquinho acostumado com o que ele tinha. Ele não veio não foi um sofrimento. Foi até um certo pouquinho upgrade, porque agora você estudou a vida toda, de top class, e agora você vai servir num palácio super rico. Claro que ele tinha a saudade de ser levado como, assim, escravo, mas ele não foi tratado como escravo. Você entendeu falando? A gente algumas vezes aprende que eles foram tratados como escravos. Não, eles vieram para servir e trabalhar nas cortes. Eles recebiam o melhor tratamento. Tá bom? Só para a gente entender um pouquinho mais o complexo da história. Não estou falando que a história dele não é válida, mas só para a gente entender, assim, a história completa. Tá bom? Continuando. Nós sabemos que, então, aí começa, irmãos, o chamado, eu não sei se em português é diáspora ou diaspora. Diáspora, tá? Então, o povo de Israel, lembra, Nabucodonosor chegou, destruiu o templo de Salomão, pegou a maioria do povo e levou como escravo. Esse povo ficou lá 70 anos. Aí vem, nós sabemos na profecia, que Babilônia caiu para quem? Para Medo-Persa. Lembra lá quando Daniel foi falar a visão na parede, né? Exatamente. Então vem o Medo-Persa e invade o reino. E o rei Sírio fala assim depois, gente, quem quiser voltar, pode ir embora. Quem quiser ficar, fica.
que você acha que aconteceu? Muitos ficaram. Por quê? Se alguém chegar e falar assim pra gente, você quer ficar na América ou quer voltar para o Brasil hoje? Você entende? Você não quer voltar para um lugar que estava todo destruído. Você entendeu? Os filhos cresceram ali, 70 anos, os filhos ali tinham mais a cultura babilônia, os filhos dos israelitas, tinham mais a cultura babilônia, e quem tem filho que nasceu e cresceu aqui sabe que seu filho tem mais a cultura americana do que a cultura brasileira. Então você quer ficar num país que estava prosperando, que agora com o novo rei da Pérsia, ou você quer voltar para o lugar que está totalmente destruído? E de vez em quando eu tenho isso com a minha mãe. Você quer ir embora? Vai. Minha mãe foi. Eu falei, ficou 3 semanas. Não, quero voltar. Quero voltar para minha terrinha. Eu falei, vai. Ela foi. Ficou 3 semanas de voltar. Porque ficou 25 anos aqui nos Estados Unidos. Não costuma viver, né? Então, e você vê essa história aqui, irmão, só para você entender onde está essa história na Bíblia, em Esdras e Neemias. Alguns voltaram e sofreram muito para reconstruir Jerusalém. E você vê isso nas histórias dos profetas menores. Então, aqueles livrinhos que muita gente não conta, tem pouco sermão dos livros das histórias dos profetas menores, né? Aqueles livros ali, os últimos livros ali do Velho Testamento, ali é o struggle, né? De tentar reconstruir Jerusalém. Porque eles voltam, aí eles começam a brigar a si mesmos, aí tem uma invasão de outra tribo, tem um monte, né? Mas Deus ainda ajuda eles. Mas a gente não escuta um pouco da história de quem ficou. Porque nós, irmãos, temos também uma influência também de quem ficou. E você vai entender um pouquinho mais sobre isso agora, tá bom? Então, quando você está lendo aqueles livros, só para refletir, né? Você está lendo sobre os primeiros livros da Bíblia lá, Reis, Reis, né? Êxodo, Gênesis, tudo, Levíticos, depois Reis, são a história de Jesus, de Deus lutando. E aí depois você vê agora, no final do Velho Testamento, os livros dos profetas menores, Deus preparando as coisas para Jesus chegar, tá bom? Vamos lá então agora. Então a gente vê aqui só um lembrante da profecia, né? Que nós estamos aqui agora, então, Daniel foi aqui, Medo-Persa foi os Sírios, né? Se você pesquisar depois, se você pesquisar o cilindro de Sírios, cilindro que chama em português, ele lá está lá escrito, tá? É uma coisa da arqueologia que comprova a história da Bíblia, dando a ordem para o povo voltar. E o povo volta, tá bom? Um povo volta. Quem não voltou, né, fica lá em Medo-Persa. E a Medo-Persa nós sabemos que foi, depois de um tempo, invadido por quem? Pela Grécia, né? E aí a gente vai chegar agora um pouquinho mais, entender como as coisas que nós fazemos hoje é influenciado por esse povo, tá bom? Então vamos lá. Quando Alexandre o Grande, né, e nós temos aqui, eu tenho a foto aqui, nós temos aqui o leopardo com as 4 asas. Só para relembrar um pouquinho, a razão que existe as 4 asas é porque Alexandre o Grande se expandeu muito rápido. Ele era realmente excepcional. E as 4 cabeças são os 4 generais, que a gente vê, né? Ali, se você ver, tem 4 cabeças ali, gente, desculpa pelo gráfico, tá? Então, Alexandre o Grande, ele se espalha muito rápido na história e domina muito. E a mãe dele, que era uma pessoa muito inteligente, falou assim, olha, para dominar o mundo, nós temos que forçar a nossa cultura em todo o mundo. O grego é a língua mundial. O grego, naquela época, era o inglês de hoje. Tudo vai ter que ser em grego. Tudo. Tá bom? E ele faz isso. E os seus generais também fazem isso. Sua mãe também faz isso. Todo mundo. Vamos expandir a cultura grega, que é o famoso helenismo. Tá? O helenismo, ele é, né? Depois o Alexandre Grande se espalha ao mundo, ou alguns falam helenização, e o grego koino, que é o que está escrito na Bíblia. Essa é a razão, gente, que a Bíblia não foi escrita toda em hebraico. Você vê que o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Porque era a linguagem do mundo, virou a linguagem do mundo. Se fosse hoje a Bíblia ser escrita, o Novo Testamento seria escrito em inglês, porque todo mundo ia entender. Você entendeu? Então, porque Deus falou assim, olha, mas você vê que é interessante que Deus trabalhou mesmo assim? Se esse povo está dominando o mundo, e eu quero que o meu evangelho se espalhe, o que eu vou fazer? Eu vou esperar eles dominarem o mundo, construir aqueles navios enormes e criar vários portos no mundo todo, porque na hora que eu escrever em grego, isso daí espalha que nem vírus. Todo mundo recebe essa mensagem. Deus sabia o que estava fazendo. Apesar de que os gregos eram muito mal também. Mas Deus, mesmo nessa situação, Deus sabia o que ele estava fazendo. Então, o grego koino, e nós que falamos espanhol e português, o grego é para ser mais fácil. Mas eu sofri até comecei a tomar remédio de ansiedade por causa do grego. Sabia?
Não? E aí eu conversei com uma pessoa que é responsável pelo processo de educação lá nos colégios do NASP no Brasil. Eles fizeram uma pesquisa que o grego é o que traz mais sofrimento para as pessoas. E muita gente larga o seminário por causa que não gostava de passar o grego. E era para ser fácil. E o hebraico que lê de trás para a esquerda, de lado para frente, e eu peguei o hebraico rápido, né? Mas o grego foi muito difícil, muito difícil. Sofri, mano, sofri. Mas, então, o grego, e até Jesus falava grego, tá bom? Jesus falava grego. Jesus falava o hebraico, o aramaico e o grego. Tá bom? Vamos continuar então. Nós vemos que também Paulo, todas as cartas de Paulo, a maioria foram grego. Tá bom? Porque ele estava falando para o pessoal daquela época, tá bom? E agora, por quê? Isso que você... Alguém já escutou aqui no Septuaginta? Eu não sei se em português é isso, Septuaginta? Né? No inglês é o Septuagint, né? O Septuagint foi isso. Porque lembra, gente, que eu falei que o povo que ficou na Babilônia e depois foram conquistados pelo grego, eles ainda tinham um pouquinho da raiz da religião dos pais deles, só que eles não falavam mais hebreu. Eles não falavam mais hebraico. Então, os pais, junto com Alexandre Grande, né, com o leadership dele, falou assim, olha, para vocês continuarem, porque o Alexandre ele respeitava, que era muito legal disso, ele respeitava as religiões dos povos que ele conquistava. Isso era bom dele, ele respeitava. Tá bom? Então ele falou, então, faça a tradução das escritas, né, dos patriarcas, todos para o grego, para que os seus descendentes que não estão vivendo mais no Middle East, que vivem na Grécia, ali na Turquia, também tenham acesso à história de vocês. Então foi aí que eles escolheram, né, os 70, né, que o Septuagint é 70 em romano, para a tradução do grego. E a Bíblia que você lê hoje, e aí que isso não impacta, nossa Bíblia veio da tradução do grego. Você entendeu? Porque depois o grego foi para o alemão, né, com o Martin Lutero, e depois foi, né, também do alemão e do grego também foi para o inglês, e aí começa a chegar até o espanhol, o português, tudo. Então, a Bíblia que nós recebemos hoje, se não fosse pelo Septuagint, eu e você não teríamos o acesso às histórias de Deus na Bíblia. Entendeu? Então, a maioria das traduções que nós temos hoje, né, claro que depois, em 1940 30 alguma coisa, nós encontramos aí os... como chama? Agora, meu Deus. Os vasos, né, com... o Dead Sea Scrolls, né? Manuscritos do Mar Morto. Sim, como que é? Manuscritos do Mar Morto. Manuscritos do Mar Morto, é isso mesmo. Eles foram a primeira assim, a confirmação da escrita do grego, do hebraico. Então nós, como já tínhamos a tradução do grego, depois olhamos para o hebraico e falamos, nossa, como Deus foi fiel, porque a tradução foi exata. Não tinha nada adicionado. Foram décadas, gente, que a gente ficamos com a tradução do grego. Podiam ter adicionado coisa, podiam ter modificado, podiam ter colocado. E depois de muito tempo, nós tivemos assim um acesso nos manuscritos e falamos, nossa, a tradução do grego foi fiel. Você viu como Deus sempre protegeu a sua palavra? Essa é a graça de Deus, né? Mesmo com tanta coisa acontecendo, tá bom? E aí, por que nós estamos falando sobre o grego? Porque nós escutamos na história que Jesus viveu na Terra durante o quê? O Império Romano. Só que nós vamos entender, aqui um pouquinho, logo, que Jesus viveu na cultura grega, porque quando os romanos, tá? Olha aqui, um exemplo, escutei aqui, olha, a palavra glória não existe em hebraico. Não existe. Então eles fizeram, eu vou abrir essa parênteses aqui, eles fizeram algumas adaptações para a gente entender o conceito. Lembra que eu falei que certas coisas não traduz? Alguém já tentou traduzir saudade em inglês? Traduzir saudade em inglês? Alguém tem aí uma palavra próxima, saudade em inglês? Não tem saudade. A palavra saudade em inglês, não, em português, em inglês não tem. A palavra glória não tem. Mas qual que é a palavra mais perto da palavra saudade? Alguém sabe aqui? Que eu não sei até agora. E o miss? Mas não é saudade. Mas você vê, miss, Longing. Ok, longing. But saudade, gente. Falta um pouquinho de level de emoção nesse longing. Porque nossa cultura, a nossa língua, ela tem mais emoção. Já percebeu que é muito mais fácil fazer uma poesia em português do que em inglês? É muito mais fácil criar canções. Já percebeu que na igreja adventista nós criamos mais canções em português? Já percebeu? Poucas canções são feitas em inglês. Porque a língua nossa, latim, ela tem o acesso ao sentimento. Então, coisa se perde na tradução. Então, glória é uma palavra em hebraico que está revelando ao ouro, para descrever o ouro.
mas não é o ouro. Mas para fazer uma adaptação, eles falam, olha, vamos colocar glória, porque tem um brilho ali. Outra coisa, a palavra fé não é fé. Fé não existe em hebraico. Tá? Fé não existe. O que é fé? E você falou aqui eu achei muito legal que você falou aqui na escola sabatina. Né? O Rodrigo já falou muitas vezes também sobre isso, Rodrigo Silva. Fé é assim, se você está navegando, se você está no navio, o navio começa a afundar, e aparece um pedaço de pau boiando, você se agarra naquele pau porque é a única coisa que vai salvar a sua vida. Então, a palavra fé é essa palavra, agarrar naquilo que vai salvar a sua vida. Você viu como é mais profundo? Mas nós aprendemos que fé. Mas é agarrar naquilo que vai salvar a sua vida, que você está desesperado, então você tem fé em Deus. Você se agarra a Ele porque Ele é a única solução para a sua vida. Bonito, né? Então, a palavra Cristo, nós, né, Cristo, falamos toda hora, Cristo não existe em hebraico. Né? Só existe. O hebraico, o grego que trouxe a palavra Cristo. Tá bom? Outra coisa, o batismo. Batismo nem existia batismo no Velho Testamento, mas o batismo é a palavra grega. Então eles adicionaram que é transformação. Batismo a palavra transformation seria, né? A transformação, uma renovação, né? Conversão. É essa a palavra certa. A igreja, a igreja, não existia igreja. Mas como vai escrever lá sobre o que está acontecendo com Paulo e as igrejas nascendo, eles tiveram que colocar igreja. Mas mesmo assim, a essência da mensagem, Deus trabalhou no coração e na mente dos escritores para ele manter a essência pura, para que nós entendamos. Porque existe um argumento muito grande aí, gente, muito grande, que não, gente, não tem como ser que aqueles primeiros manuscritos que foram colocados, que até hoje é a mesma história. Né? E até dizem aquela história lembra que quando era criança, como era o telefone sem fio? Você falava uma coisa numa roda, passava por 10 pessoas, quando chegava aqui já era outra coisa. Mas imagina, em 1.500 anos, tá? Num processo de 1.500 anos, com mais de 40 escritores, a essência da palavra nunca foi mudada. E essa é a beleza de Cristo. Né? Então, e tudo isso acontecendo por quê? Porque Deus estava preparando. E nós vemos agora, irmãos, entendemos agora que antes de Jesus chegar, o mundo agora dominado pelo helenismo, ele tem muito mais idolatria, muito mais politeísmo, tá? E aí vem agora, lembra que eu falei que no Velho Testamento era sociedade, né? O foco era viver em sociedade, família, grupo. Agora não, vem agora a autoglorificação. Eu sou melhor, eu ganho mais, eu vou pegar tudo seu para mim até para mim. Entendeu? E vem a filosofia muito forte, que é o estoicismo e o epicurismo. Por que eu fiz isso? Eu fico me machucando aqui com a língua, né? Desculpa, irmão. E vem também o hedonismo, que é o foco no prazer físico. Né? Então, o mundo agora começa a ficar mais assim, irmãos, contaminado de uma maneira mais forte. Por quê? Porque o helenismo ele foi forçado muito pelo grego no mundo todo, de propósito. Tá bom? E você vê agora a introdução dos deuses gregos. Alguém aqui já foi na Grécia? Então você vê lá, né, muita referência naquelas casas, como fala ali, construções, né? Muita referência a esses deuses. E agora você percebe, lembra que eu falei isso na última vez, na primeira parte, que os deuses, eles se manifestavam em estátuas, né, milagres, mas eram mais assim, fora do povo. E agora, no helenismo, o Deus toma forma humana. E muitos desses deuses começam a se relacionar, casar com humanos. Você entendeu? Então, o engano começou a ficar muito próximo na sociedade. Então, quando Jesus chega, a crença de que os deuses estavam caminhando entre o povo era normal. Então, Jesus quando caminhava, a gente pensa, né, pela maneira que a gente aprende algumas vezes, que quando Jesus estava caminhando na própria área de Jerusalém, na Judéia, ali, gente, tinha muito sacrifício e muitos lugares aos deuses gregos e romanos. Era normal. Só que Jesus não saiu chutando macumba, como dizia no Brasil, né? Chuta que é macumba, né? Falava isso. Jesus não falava isso. Ele veio revelar a si mesmo. Ele não ficou brigando. Mas ele sabia que existia. E os discípulos não gostavam disso. Os discípulos queriam que ele atacasse, destruísse esses deuses, destruísse esses locais, porque eles queriam essa revolução.
Né? Então, quando você escutar sobre esses deuses, tem filmes, né, dos deuses Zeus e todo esse povo, né, o Atena, Apolo, esses são os mesmos deuses do Velho Testamento, que o Marduk, Baal, que agora que são os anjos caídos, que agora começam a tomar forma, de verdade, e começam a andar no ser humano, para enganar todo mundo. E nós vemos que até próprio Satanás, primeira vez na Bíblia que ele toma forma para enganar Jesus. Você entendeu como agora a guerra, o conflito mudou? Agora virou pessoal. Os deuses, os anjos caídos, estavam ao redor das pessoas. Outra coisa que eu falei, que no Velho Testamento você não vê muita descrição de possessão. Mas no Novo Testamento você vê bastante isso. Porque os deuses viram, sabiam que a hora estava chegando. Sabiam que o tempo deles estava se acabando. Que Jesus ia vir. E eles colocaram todo o esforço para enganar o ser humano, de tal maneira que eles começaram agora até a incorporar o ser humano. E Deus sabia. Lembra quando a gente fala que Jesus veio na hora certa. Quando o pecado estava dominando o mundo de uma maneira como nunca teve. E Jesus falou assim, agora, se eles estão fazendo isso, chegou a minha hora. Eu vou lá caminhar entre eles e vou mostrar que eu, mais uma vez, sou o Deus verdadeiro. Você entendeu? Que bonito que Deus nunca desistiu, né? Vamos continuar então. E Jesus vem nessa sociedade, com os deuses caminhando, com os deuses, os anjos caídos, o próprio Satanás se esforçando, porque sabia que Jesus ia tomar posse humana, ia andar. Né? Lembra? Yeshua. Jesus, o Deus que salva. Shua, o Deus que veio redimir, o Deus que veio salvar. Tá bom? E nós vemos agora que depois a Grécia, e eu vou passar aqui por causa do tempo, gente, nós sabemos que a Grécia, com o tempo, ela foi perdendo, né, depois que Alexandre o Grande morreu, os 4 generais, né, brigaram entre eles, lutaram contra eles para dominar o império, que era um império muito grande, era muita riqueza, era muito poder. E nós só vamos fazer uma revisão bem pouquinha, gente. Tá? Nós sabemos aqui que os 4, aqui é o Daniel, né, nosso estudo do Apocalipse, os 4 cabeças representam esses 4 generais, e um desses generais, tá, é esse, em português é complicado, Seleuco Nicator, é isso? Ele é o único que importa para a história bíblica, os 3 não importam um pouquinho, tá bom? Por quê? Alguém conhece aqui o feriado judaico, o Hanukkah? Hanukkah, né? Hanukkah, como? Hanukkah? Hã? Em português é o Hanukkah, né? Quando que acontece? É perto do Christmas, não é? Mais ou menos assim, um mês antes do Christmas ou depois? Eu não lembro, gente. Alguém lembra, não? As festas da luzes. Alguém lembra? Ela é daquela época do Thanksgiving, um pouquinho mais ali, né? Parece? Procura pra mim. É bem antes, mas depende do calendário hebraico. Ah, tá bom. Legal. Você vai entender por que eles celebram isso. Esse rapaz aqui, esse general, ele ficou responsável, ele ganhou o território que Jesus ia nascer, tá? Ele veio antes de Jesus, tá? E ele queria, assim, se a mãe de Alexandre Grande, queria empurrar a cultura grega no território, esse aqui, ele queria, assim, destruir tudo que não fosse cultura grega. Ele chegou destruindo, o bisneto dele, tá bom? O bisneto dele, tá? Que é o Seleuco Antíoco Epífano. Ele é o primeiro líder que se começa a falar que ele é a manifestação de Deus. E ele está responsável pela área de Israel. Isso aqui é um pouquinho antes de Jesus nascer, tá bom? Isso aqui é uns 200 anos antes de Jesus nascer. E ele foi tão assim, cruel, que ele fala a palavra ali, que ele pegou e ele queria acabar com toda a cultura hebraica. Alexandre o Grande, pelo menos, permitia o povo ter a sua religião, a sua cultura. Ele não queria, ele queria destruir tudo. E ele foi no templo e ele pegou um porco e fez sacrifício dentro do lugar santíssimo do templo para ofender os judeus. Não tem mais religião de vocês. Não podia guardar o sábado, não podia mais fazer oração. Ele acabou com todo o sistema de educação e de oração judeu. Ele era muito mau. Só que depois, ele não, com certeza, e você sabe, gente que reina desse jeito não dura muito tempo, né? E ele não durou, porque houve uma famosa, se você escutou, vou passar um pouquinho aqui, gente, a famosa revolta dos Macabeus, que eram os irmãos, tá? E essa daqui não está na Bíblia, mas está na história, tá? Eram alguns irmãos judaicos, um povo que tinha assim, uma liderança religiosa, que ficou tão ofendido com essa ação dele, que eles queriam liberar o povo desse ditador, né? E esse irmão, essa família sacerdote, ganhou
um tempinho, tá bom? Eles ganharam, Grécia estava ficando fraca e eles conseguiram a luta contra a Grécia, e esse feriado de Hanukkah é a celebração disso. Eles conseguiram retomar o templo e purificar o templo e ficar independente. Então, toda vez que você vê lá em Dallas, eles botavam enorme, assim, as luzes, né? O candelabro, né? Então, quando eu via, eu falava, gente, eu não sabia. Mas depois eu fui falar, interessante, eles celebrando a restauração do templo. E esse é o tempo que logo Jesus, né, começa também a se manifestar, né? Nós sabemos que na história de Jesus, quando Jesus morre, esse templo ele é rasgado a cortina, tá bom? Então, mas esse rapaz era tão mau, né? E só vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, que a gente falou tanta coisa, né? Aqui, ó, Israel, Babilônia, época de Daniel, Pérsia, aí vem o Alexandre Grande, que é a Grécia, e a família Macabeu, eles abriram um império assim, bem pouquinho, não durou muito tempo, durou quase só 100 anos, tá bom? Que é a dinastia Asmoneia, ou Asmoneia, tá bom? Eles não duraram muito tempo. E foi nessa época, olha como é interessante agora, irmãos. Vocês entendem agora por que os saduceus e os fariseus tinham tanto medo de Jesus e tanta preocupação. Porque quando os macabeus ganharam a luta contra os gregos, eles falaram assim, gente, a gente tem que proteger a nossa religião, a nossa cultura, para não ser influenciada por ninguém. Então eles criaram mais de 1000 regras religiosas para ter certeza que o povo nunca mais seria infiltrado por outras teologias. Você entende a obsessão deles? A obsessão deles? Eles tinham medo de outra pessoa chegar e começar a enforçar outro tipo de religião. Então você vê várias vezes quando os discípulos estavam, os fariseus chegavam perto de Jesus e falavam assim, você é a favor da lei de Moisés? Você está curando no sábado? Porque eles achavam que Jesus, mais uma vez, seria um outro movimento que ia destruir a religião judaica. Você entende, então, a razão que eu estou passando um tempo para contar aqui a história da sociedade? Porque algumas vezes a gente vê assim, por que esses caras é tão chato? Eu não estou dando desculpa, mas é para entender o tempo que eles viviam. Lembra? O porco foi sacrificado dentro do lugar santíssimo do templo. Então eles tinham muito medo, né? Só que, infelizmente, e a gente sabe isso, irmãos, tá? Não importa que geração isso aconteceu, tá? Toda hora que existe um domínio poder e religioso numa nação, nunca deu certo. Quando o poder político se une com o poder religioso, nós vimos isso aqui, né? Essa dinastia não durou muito tempo porque eles eram muito corruptos. Nós vimos isso depois com o Império Romano, né? E também com o próprio povo judeu. Não dá certo, porque político e religião não dão certo. Né? E é uma lição para a gente aprender também que está acontecendo agora no nosso país. Bom? Então, infelizmente, eles não duraram muito tempo e Roma vem e domina Israel mais uma vez. E aí, Roma, né, vem, e aí que vem Jesus nascer. É interessante para você entender, quando Roma ganhou a última luta na Grécia, existe até um ditado muito grande que fala assim, a Grécia foi dominada, mas foi a Grécia que dominou Roma. Porque toda a cultura grega foi dominada por Roma. Não mudou quase nada. Tudo. É por isso que, vamos pensar, quando Paulo viajou e escreveu tudo, né, no Novo Testamento, as suas cartas, foi na época romana. Então, o latim devia ser a língua oficial. Mas era o grego. Porque o grego estava tão comercializado no mundo todo que não tinha como fazer essa mudança. Né? E nós vimos, então, que por causa disso, né, nós vemos agora que Jesus nasce, aqui Jesus, tá bom? Aqui nessa foto aqui, ó, do Império Romano. Só que era ainda uma cultura grega muito forte. E nós vemos no Novo Testamento Jesus conversando com os gregos. Lembra lá em Atos 2? Lembra lá em Atos 2? Que quando Jesus, nós estávamos as festas dos tabernáculos, né? Festa dos tabernáculos, a palavra certa. E veio o Espírito Santo, lembra que eu falei, o Ruá, né? O Ruá, que é o Espírito Santo, chegou e apareceu em línguas para os discípulos. Lembra lá em Atos 2? E eles começaram a pregar em várias línguas diferentes. E aí o povo que estava lá naquela festa falou assim, como esse pescador, que era a profissão mais pobre, mal educado, consegue pregar na minha língua? Como que eu consigo entender isso? Tá falando, eles devem estar bêbados. Lembra que ele fala assim? Eles devem estar bêbados. Mas por que aconteceu isso? Lembra que eu falei para vocês da diáspora? Todo aquele povo hebraico que estava vivendo no território grego romano, eles ainda voltavam para Jerusalém
para celebrar as festas judaicas. E Jesus falou assim, agora é a oportunidade de chegar ao Espírito Santo. Por quê? Porque eles vão ser batizados e eles vão voltar para a terra deles e vão pregar a mensagem que eles receberam aqui nas festas tabernáculos, na língua deles. Imigração, e um outro dia a gente pode fazer tudo isso, imigração no Novo Testamento é o patamar do Evangelho. Irmãos, eu não sei, aqui a comunidade é um pouco mais pequena, eu só estou aqui 2 anos, o pessoal de Dallas está aqui visitando, bem ver vocês, gente. Na igreja de Dallas a comunidade é um pouquinho maior, mas brasileiros que cresceram no Brasil, que sempre escutaram falar de Deus, eu vi muitos brasileiros conhecer Deus só aqui nos Estados Unidos. Sabia? Deus espera o tempo certo. E nessa época aí, Deus esperou o tempo certo. Vou esperar o povo sair da terra deles, vir para Jerusalém, para as festas dos tabernáculos, e ali eu vou dar a mensagem de salvação para eles. Mais uma vez, Deus manifestando a sua graça e o seu controle e a sua soberania, porque o foco era a mensagem de Jesus. E eu sei que foi muita coisa que a gente escutou hoje aqui, irmãos, tá bom? Mas Jesus, ele vem numa sociedade cheia de deuses, cheia de violência, morte, escravidão, sexualidade intensa, né? Injustiça, paganismo. Mas aonde, né? Eu queria fechar com essa passagem, Romanos 5:20. Quem pode ler para mim? Pode ler? A Nélia, está com a Bíblia aberta? Romanos 5:11. Romanos 5:20, desculpa. E eu queria terminar com esse verso aqui. Eu sei que foi muita coisa que a gente aprendeu hoje, mas eu quero que você entenda como Deus nunca desistiu da salvação para o seu povo. Mesmo que houve impérios, mesmo que houve guerras e domínio, Deus nunca desistiu. Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E esse verso é literalmente manifestado na pessoa de Jesus quando ele chegou aqui na Terra. A terra estava dominada pelo pecado, pela cultura helenística. O pecado estava no seu auge. Mas Deus falou, agora, esse é o momento que eu espero para mim, pessoalmente, ir lá e salvar as pessoas. Então, a razão que a gente passou esses 2 finais de semana estudando tanta coisa, é só para isso. Não é para você falar assim, eu sei. Também não é para falar que eu sei, mas é para entender como Deus e a sua graça e a sua soberania, e até hoje, continua fazendo o mesmo trabalho para a nossa salvação. Amém? Vamos então orar ou cantar agora? Vamos orar então, gente. Senhor Deus, muito obrigado pela sua graça, pela pessoa de Cristo. O Yeshua, o Deus que vem para salvar, para redimir. Que a cada vez que nós abrimos o Velho e o Novo Testamento, não é um Deus diferente, é o mesmo Deus sempre lutando pelo coração e pela salvação das pessoas. O que aprendemos aqui, ó Pai, que o Santo Espírito, na hora que abrimos a Bíblia, que o Senhor nos ajude a entender mais e ver a sua soberania. E o Pai maravilhoso que nunca desiste, que logo, logo nós vamos ver face a face. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém.